Você já deve ter ouvido aquela passagem bíblica do Antigo Testamento narrada no segundo livro de Samuel, capítulo 12, em que o profeta Natã é mandado por Deus a repreender o rei Davi. Por que repreender o rei Davi? Só para contextualizar. Porque o rei Davi tinha se apaixonado por Betsabé, que era a esposa de um dos seus generais, Urias, e para ficar com ela, com a esposa do seu general, o Davi o manda para uma frente de batalha em que ele seria morto. O rei Davi o manda para a morte propositalmente, para que assim ele pudesse, como foi, ficar com a esposa desse general. Então Deus manda que o profeta Natã repreenda Davi por esse pecado. E vejam que o que é mais fascinante aqui é que o profeta Natã, sendo um profeta, reconhecidamente um profeta de Deus, Davi sabia disso, ele não chega lá e fala, porra, Davi, tá burro, cara, olha o que tu fez, tá sacanagem, entendeu? Não. O que ele começa fazendo? Ele começa contando uma história. O início do capítulo 12 do segundo livro de Samuel nos diz? O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia dois homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. E ele cuidou dessa ovelha. Vocês já devem conhecer a história nessa pequena parábola, essa narrativa que o profeta Natã conta. Sem preâmbulo nenhum, pelo menos não nos é dito na Sagrada Escritura, né? Que tem algum preâmbulo, algum outro discurso anterior, não. O que nos é dito é, chega o profeta Natã, pede para falar com o rei Davi e conta uma história. Natã foi e disse, direto, havia dois homens que viviam na mesma cidade. Ele já começa a contar uma história para o rei Davi. A atenção do rei Davi está inteira voltada para aquela história. Olha, majestade, havia dois homens que viviam na mesma cidade, um era muito rico, tinha muito gado, muitas ovelhas, e outro era pobre. Esse homem pobre conseguiu ter uma ovelhinha. Hoje a gente diria que, pelo modo como é descrito, que era uma ovelha de estimação, não é? Porque a ovelha era como uma filha para ele. Né? Antes, ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha foi adotada, né, como um animal de estimação, então tinha um carinho, né, por ela. Veja só, isso de algum modo evoca sentimentos, né? Evoca sentimentos. Olha esse homem simples, humilde, pobre, que cuidava dessa ovelhinha, tinha como filha, como companheira, era de algum modo a alegria da vida dele, ter o bichinho ali. Né? Certo dia, para concluir a história do profeta Natã, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais, que já sabemos que eram muitos, para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. História horrível! Imagine o rei Davi, a atenção dele inteira voltada para isso, para essa história. Os seus sentimentos ali acompanhando a sua atenção nessa história. Então, o que aconteceu? Qual foi a reação de Davi ao ouvir essa história? Então, Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Vejam a reação do rei Davi ao escutar essa história. Então, versículo 7, Natã disse a Davi: esse homem é você. E aí ele continua complementando e trazendo, comparando essa história com a história do Davi. Vejam esse recurso. Essa é uma das minhas passagens bíblicas favoritas, precisamente por causa desse recurso literário que o profeta Natã emprega para abrir o coração do rei Davi. O profeta não repreende diretamente, mas primeiro abre o coração do rei Davi. Porque o caminho da nossa consciência, ele pode ser um caminho indireto. Quando nós estamos afogados em erros, a gente não consegue fazer o discernimento autobiográfico de que eu falo neste vídeo e de que já falei no vídeo anterior. A gente não consegue examinar a nossa consciência. É aqui que uma narrativa como esta
pode ser um caminho de abertura para que a gente consiga narrar certos episódios da nossa vida. Pecados, mas também traumas. Né? Coisas que a gente fez de ruim, mas coisas que a gente sofreu de ruim também e que, de algum modo, a gente trava. Outras coisas vão entrando por cima e nós travamos, não é? A boa narrativa nos dá o distanciamento de que precisamos. Quando a gente está muito imerso em alguma coisa, mesmo em alguma coisa do que a gente tenha feito, para se justificar, se auto-justificar no sentido negativo da expressão, ou seja, encontrar alguma, como o rei Davi fez, alguma justificativa ali para aquilo que foi uma conduta completamente errada, reprovável, coisa que a gente faz o tempo todo. E mais, quando a gente cai no auto-engano, quando a gente acredita na própria mentira, na própria auto-justificativa falsa, a gente se isola e se fecha nesse círculo vicioso de pensamentos. Então a gente precisa ter, em primeiro lugar, um distanciamento. É exatamente isso que o profeta Natan faz. Ele puxa completamente a atenção do rei Davi e conta uma história dramática a fim de que os seus afetos acompanhem toda a sua atenção naquele momento. Para que ele tenha uma reação que é proporcional à história que está sendo contada. Para que ele tenha essa reação proporcional, primeiro a atenção precisa ser cativada. Né? É o único jeito dele conseguir fazer os sentimentos acompanharem a inteligência aqui. Porque a indignação do rei Davi é proporcional ao dano que o homem rico causou ao homem pobre na história, na parábola contada pelo profeta Natan, nessa narrativa do profeta Natan. É uma indignação. Então, Davi ficou furioso com aquele homem, o homem rico. Estourou em cólera. Até que veio o efeito catártico, não é? De purificar as próprias paixões, de ordenar os próprios sentimentos e pensamentos. Né? Depois que o Davi explode montado em cólera contra esse homem injusto, o profeta Natan responde: esse homem é você. Ele está completamente desarmado. Ele está completamente desarmado. Tá? E aí sim é que o profeta Natan vai falar o que ele fez. Olha, você fez com que Urias, o Heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem, então ficou com a esposa dele. É isso que diz o Senhor para Davi aqui no meio dessas palavras. Agora a repreensão é direta. Depois que a consciência do rei foi aberta através da narrativa. E depois de ouvir depois de ouvir a repreensão direta, tendo a sua consciência, o seu coração aberto pela narrativa, o Davi fala: eu pequei contra Deus, o Senhor. Essa é a resposta que ele tem para o profeta Natan. Aqui ele já está desarmado. As suas falsas defesas estão desarmadas. A atenção, a inteligência e as emoções, no caso de uma narrativa como essa, são concentradas fora de nós. São concentradas no objeto. E precisamente por ser uma narrativa e não um discurso abstrato, nós não estamos formulando objeções. Nós queremos entender o que está acontecendo. De algum modo, essas nossas falsas objeções ficam de guarda baixa, como ficaram do Davi. Não é? E é nesse sentido que a narrativa é educativa, ou seja, nos conduz para fora, permitindo com que nós façamos o nosso exame de consciência. E onde é que nós vamos encontrar essas narrativas em especial? Na literatura. Eu acabei de mostrar aqui para vocês. Olha, dentro da própria Bíblia, que também é uma obra literária, dentro da própria Bíblia nós escutamos narrativas diversas sendo contadas. Uma delas, esta aqui. Que me parece especial precisamente por mostrar esse efeito de abertura de consciência. Mas nós também encontramos narrativas, parábolas, nos evangelhos. Nosso Senhor conta parábolas, ele narra parábolas, não é? Além disso, na República, que eu estou estudando agora com os meus alunos de filosofia do ensino médio, Sócrates também se preocupou com a imaginação. E preocupando-se com a imaginação, ele contou narrativas. Né? Agora eu vou estudar com os alunos o livro 8 na nossa próxima aula, e eu estava estudando o livro 8, né, para preparar a aula.
E o que Sócrates faz ali no livro 8, além de descrever os regimes corrompidos, ele descreve os tipos, né, os caracteres dos regimes corrompidos, das pessoas que os formam. E para fazer isso, ele entra numa narrativa psicológica. Né? Tanto que o livro 8 começa com a invocação das musas, não é? A objeção à continuidade da cidade ideal e como aquilo poderia decrescer. Só que, antes, o que é que Sócrates faz? Ainda num raciocínio mais filosófico do que a narrativa psicológica aqui no livro 8. Ele conta o mito da caverna, precisamente para mostrar como a educação significa conduzir para fora. Mas ele não faz, embora pudesse, embora tivesse a capacidade de fazê-lo, ele já não faz um discurso abstrato aqui, como ele faz, por exemplo, no início do livro 8, aquela passagem que eu, sinceramente, não entendi, e acho que é bem difícil mesmo, daquele monte de cálculo lá sobre o modo como a reprodução dos guardas, não é, com alma de ouro não seria possível de se fazer completamente, em algum momento aquilo ia degenerar. Eu não sei como, eu não entendi aquilo. Né? Quando ele começa a falar de aritmética, de geometria, de matemática em geral, eu não consigo entender nada. Mas ele tem uma capacidade ali para o discurso abstrato. E, no entanto, ele escolhe contar uma história, que é a alegoria da caverna, para os seus interlocutores. Porque aquela imagem prepara o seu coração, como também o nosso, para o sentido da educação, que é a saída dessa caverna, a saída dessa prisão. Prisão na qual o rei Davi também estava. A prisão dos seus próprios sentimentos desordenados, que fizeram com que ele articulasse subterfúgios para matar, para fazer com que o seu general fosse morto e ficasse com a Betsabé. Veja, essa é uma possibilidade humana para nós. E é por isso que nós não podemos dispensar, nós não devemos dispensar o papel da narrativa no nosso exame de consciência, no discernimento autobiográfico. E em especial da literatura, que é onde nós encontramos as grandes narrativas, né? Porque a atenção às narrativas nos conduz para fora. As narrativas podem ser essas primeiras mensageiras para fora de nós mesmos, esse isolamento em que nos metemos pelos nossos erros, sentimentos, pensamentos falsos e desordenados. Né? A narrativa sozinha, claro que ela não consegue tudo. Né? Tanto que, depois de contar a história aqui, é que o profeta Natan repreende o Davi diretamente, usando as palavras de Deus. É isto que diz o Senhor Deus de Israel. Ele fala claramente para o Davi conforme as palavras de Deus. Mas a narrativa abre o caminho para que esse discurso mais direto seja possível. Porque ela baixa, repito, a nossa guarda para as defesas falsas. E os erros que nós cometemos, as nossas desordens, nos isolam em nós mesmos. É uma coisa interessante que o Sócrates menciona na República, que a inteligência humana, quando ela não é orientada para o bem, quando ela não é orientada para a verdade, para a contemplação, ou seja, para o seu verdadeiro objetivo, para aquilo que a gente pode dizer apreenscha, complementa de verdade, para aquilo que ela foi feita, ela não deixa de existir no ser humano, mas ela é corrompida. Então, vamos pensar assim. Uma estrutura de pensamento que poderia ser nobre, verdadeira, correta, ela também pode ser um instrumento da corrupção maior. Né? Ela pode ser uma fonte de ideias ardilosas para realizar os meus desejos, que vão me isolar cada vez mais, que vão me destruir, na verdade, e até destruir outras pessoas, que é exatamente o caso do rei Davi, nesse episódio com a Betsabé. Nós não perdemos a faculdade da inteligência, mas nós pervertemos as suas funções. Fechados, usamos subterfúgios para não sair. E é por isso que eu falei que algumas vezes o discurso direto, a repreensão direta não é suficiente. É por isso que a gente pode ler um livro sobre as virtudes, é uma possibilidade humana muito real. A gente lê alguma coisa sobre as virtudes, aquilo faz até sentido, e fala, cara, não quero viver isso aqui. Né?
ou eu mesmo vou criando objeções àquilo ali. Porque, bom, é um livro, sei lá, se a gente pensa em virtudes fundamentais do Joseph Pieper, que não é um livro difícil de ler, que é um livro gostoso de ler, porque o Pieper é um grande escritor, mas se a gente não tem uma abertura de coração, a boa vontade, eu falei sobre a boa vontade, né, no Sermão de São John Henry Newman em outro vídeo, se a gente não tem essa boa vontade, a gente vai formulando pequenas objeções ali, porque a gente quer continuar naquela prisão. Como diz o Sócrates, quando o sujeito saiu da caverna e ele volta e tenta contar para os outros o que ele viu, é muito difícil. Primeiro, porque ele já está acostumado com a luz, a escuridão o atrapalha. Ele já não consegue discernir as sombras que ele conseguia enquanto estava preso. E mais, os seus interlocutores não vão entender. E se ele continuar assistindo, talvez o matem. É isso que a gente faz com a nossa própria consciência. Nesse isolamento, nessa caverna da desordem afetiva e intelectual em que nós nos metemos. E por isso que não conseguimos fazer um exame de consciência e contar a nossa história. Esse é um dos obstáculos que nós enfrentamos no discernimento autobiográfico. Tá? E o Platão fala também, na alegoria da caverna, que essa saída é dolorosa, que inicialmente a luz atrapalha, depois ele começa a ver com mais conforto à noite, depois ele começa a observar os objetos ao longo do dia, até que você consegue olhar para o sol. Essa saída é sempre dolorosa. E, de algum modo, parece ser por isso também que nós criamos essas justificativas, essas defesas. É um medo de nos perdermos ali naquele golpe. Mesmo que a gente tenha errado, a gente prefere se segurar, se fechar. Porque, em alguma medida, aquilo vai nos quebrar e é necessário que nos quebre. Por isso que o Davi só consegue falar depois da repreensão: eu pequei contra Deus, o Senhor. O seu coração está destruído, está arrebentado, pelo que ele mesmo fez. Já não tinha mais defesa ali para aquela mentira, para aquela falsidade, para aquela duplicidade de caráter. E quando ficamos fechados olhando para dentro, a nossa inteligência, essa faculdade que não perdemos, ela vai nos apodrecendo pelo seu mau uso. Porque nós só a empregamos em porcaria, em reforçar essas defesas malditas e falsas. Nós não somos conduzidos para fora. E aqui, nesse fechamento, nessa dificuldade em que, digamos, a nossa cidadela está mais trancada, as muralhas estão mais trancadas, é que uma narrativa pode chamar mais a nossa atenção. E a gente não fica necessariamente em guarda com ela. Quando ela é boa. Porque se ela tem apenas, única e exclusivamente, o subterfúgio de ser uma lição de moral, a gente se levanta contra ela com muita facilidade também. As nossas defesas a atacam, evitam que ela chegue. Quando, porém, ela é uma boa narrativa, quando a gente se der conta, a gente vai estar como o rei Davi, já com uma reação de atenção, inteligência e emoções voltadas para aquela história, que muitas vezes pode nos ajudar a contar um pouco da nossa, do que está errado na nossa, daquilo que nós não queremos abdicar. É isso que pesa. Isso é o papel da narrativa, para abrir o coração. Aí sim nós vamos poder ouvir outros discursos mais específicos, mais diretos, não é? O discurso sobre as virtudes que eu falei, ou a própria repreensão direta do profeta Natan, que precisou da abertura do rei Davi. Argumentos podem não ser suficientes para nos tirar desse isolamento. Mas a boa narrativa, por ser boa e, portanto, despretensiosa nesse sentido moral, capta a nossa atenção e remove ao menos a primeira barreira que nós colocamos, tá? Esse portão da cidadela e todos os guardas em volta dela. Os guardas desaparecem e o portão é aberto. Nosso coração é aberto, a nossa consciência é aberta. É por isso que nós temos esse choque emocional e de inteligência também que o Davi teve, essa catarse, diante de algumas narrativas que nós ouvimos, em especial que nós lemos. Porque elas nos ajudam a contar algo de nós mesmos, que nos recusávamos a contar. Algo para o que tínhamos construído uma série de mentiras ali em volta. Que nós precisamos desfazer, que nós precisamos quebrar. E que provavelmente vai ser doloroso, mas é necessário. E uma vez que a consciência já está aberta, é muito difícil escolher voltar atrás. Tá? Porque nós já encontramos objeções para os nossos próprios pensamentos falsos. E esse é mesmo o papel da narrativa. Veja, é um papel excelente.
Né? Não é o último, não é o final, não é o que vai nos fazer tomar realmente a decisão de mudar de vida, de confessar, de conseguir fazer o exame de consciência completamente. E não é para ser mesmo, tá? Não é para ser. Ela tem o seu lugar. Quando ela é boa, ela tem o seu. Como todas as coisas na criação de Deus, né? Quando são boas, elas têm o seu devido lugar. Né? Como os santos no paraíso de Dante. Todos eles estão felizes nos seus lugares. Né? Não existe essa competição. Então, quando eu falo que a narrativa e a literatura tem um lugar especial para o nosso exame de consciência, para o discernimento autobiográfico, sem que esse lugar especial seja o maior, eu não estou menosprezando, mas eu estou reconhecendo o que ela é capaz de dar. Portanto, nós não devemos esperar mais nem menos dela, mas sim essa abertura de coração. Essa abertura de coração. Ao mesmo tempo, introduzindo no nosso intelecto as ferramentas, as palavras, os modos de falar, com que nós vamos conseguir contar a nossa própria história. Tá certo, meus amigos? Espero que tenham gostado deste vídeo. É o que eu tinha para falar hoje sobre o discernimento autobiográfico, o papel da literatura e da narrativa no exame de consciência. Peço que deixem o like no vídeo. Se não são inscritos no canal, que se inscrevam, por favor, porque isso ajuda o meu trabalho, tá bem? E se vocês gostaram especialmente do vídeo, acham que alguém pode gostar, por favor, compartilhem com algum amigo, tá bom? Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.